Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Vamos a mais um estudo aqui, um pequeno estudo. Eu vou gravar em áudio, porque já está meio tarde e já não estou com muita coragem de ligar a câmera, pôr a luz aqui na frente. Vou fazer em áudio pelo celular, vai ficar mais fácil para mim. Está meio frio, ou melhor, bastante frio agora em Curitiba. Hoje é dia 19 de maio de 2018, às 23 horas e 15 da noite. Então vamos lá então. Uma pessoa me perguntou esses dias, na verdade ela me questionou, se Satanás queria que Jesus morresse. Ela fez um questionamento e eu, em cima desse questionamento, eu decidi agora fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, Satanás queria que Jesus morresse? Você provavelmente já deve ter ouvido aquela história de que houve festa no inferno quando Jesus morreu. Eu ouvia desde que era criança, mas eu acreditava. E alguns pregadores, para enfeitar, atores, que são verdadeiros atores de teatro, eles fazem aquele pisado que vai chegando devagarinho. Jesus foi chegando devagar, e o diabo e os demônios estavam em festa, e os demônios fugiram, e o diabo ficou sozinho. O diabo se prostrou, e Jesus pisou na cabeça dele e tomou a chave do inferno. Isso não existe na Bíblia. Na verdade, não houve festa no inferno quando Jesus morreu. Isso não existe na Bíblia. O diabo não queria que Jesus morresse, pois seria o cumprimento das Escrituras. Satanás não faria uma festa para comemorar a sua própria derrota. A sua própria derrota. Não teria lógica ele comemorar sua própria derrota. A primeira profecia de que Jesus morreria pela humanidade está em Gênesis capítulo 3 e verso 15. Ali declara que Jesus seria ferido no calcanhar e feriria a cabeça da serpente ao morrer na cruz. Com a sua ressurreição, ele venceu a morte, o pecado e a lei por nós, nos resgatando da morte e da condenação eterna. Ele fez algo que era impossível aos homens, e Satanás não queria isto. Veja uma passagem onde Jesus disse que morreria na cruz, e Pedro disse que não queria que isto acontecesse. Então Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus." Mateus capítulo 16, verso 21 ao 23. Pedro foi chamado de Satanás por Jesus porque não desejava que ele morresse. Satanás, adversário. A chave que Jesus tomou do diabo foi o domínio sobre a morte. Apocalipse 1,18, quando ele disse que tinha em suas mãos a chave da morte e do inferno. Então essa chave foi o domínio da morte, que ele passou a ter ao morrer na cruz, ao ressuscitar. Quando o homem passou a pecar, Satanás teve o controle da morte. Ninguém poderia ressuscitar para a vida eterna. Hebreus capítulo 2 e verso 14 está escrito: "Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo." Satanás perdeu o império da morte quando Jesus ressuscitou. Satanás tentou impedir o plano da redenção humana desde o princípio da humanidade. Após a queda do homem no Éden, começou o maior conflito da história entre a semente da mulher e a semente maligna, que começou em Gênesis 3,15 e terminará em Apocalipse capítulo 20, verso 10, quando o diabo for lançado no lago de fogo.
Satanás, desde o princípio, tentou impedir que viesse o descendente da mulher, o qual nasceria Jesus. Por exemplo, a matança dos judeus do sexo masculino no Egito, mandado por Faraó. Mas Deus protegeu Moisés e o escolheu como libertador de Israel. A outra matança dos meninos, mandados por Herodes, mas Deus protegeu a Cristo, e outra vez o plano do diabo foi frustrado. Como não matou o menino, depois de adulto, Satanás tentou desviar o rumo de Cristo na tentação no deserto, oferecendo os reinos deste mundo para Jesus. O reino de Cristo não era deste mundo, um reino terreno e mundano, movido a artifícios políticos e glórias humanas. Ele veio oferecer outro reino à humanidade, um reino celestial. Jesus disse para Pilatos: "Meu reino não é deste mundo." Satanás tentou desviar Jesus do plano da redenção, oferecendo os reinos deste mundo, honras e glórias humanas, poder. Satanás não queria que Jesus morresse e tentou desde o princípio da humanidade impedir que Jesus nascesse. Depois que nasceu, tentou matá-lo, ainda bebê. Não conseguiu. Tentou desviá-lo do rumo. Não conseguiu. Agora finalmente chegou o grande momento. Jesus adulto, próximo de sua morte. Agora que fica a pergunta que muitos fazem. A pergunta que muitos fazem é: Satanás mudou de rumo? O diabo mudou o seu propósito? Primeiro tentou evitar que Jesus nascesse. Depois que nasceu, tentou matá-lo quando bebê. Agora parece que ele mudou de rumo ou de plano, quando viu que não poderia mais evitar a morte de Cristo na cruz para salvar a humanidade. Satanás agora parece que queria matar a Cristo. Agora inverteu. Em Lucas 22, verso 3, diz que Satanás entrou em Judas para incitá-lo a entregar a Cristo. É o questionamento. Por que Satanás agora queria a morte de Cristo, sabendo que seria sua derrota e o cumprimento do plano da redenção? Primeiro, Satanás tentou fazer Jesus escapar do sofrimento. Agora tenta dar a Jesus o maior de todos os sofrimentos, pois já sabia que não teria mais como evitar a sua morte. A Bíblia não diz por que Satanás mudou de rumo. Então temos que interpretar se baseando nas hipóteses mais prováveis. No mais provável, Satanás viu que seus esforços para evitar que Jesus morresse na cruz falharam. O plano para que Jesus morresse era inevitável e Satanás finalmente viu isto. Satanás concluiu que não é possível evitar a sua morte, a morte de Cristo. Podemos crer que Satanás decide que, como foi impossível evitar a sua morte, então pelo menos fazer da sua morte a mais sofrida possível. Satanás usou aquelas pessoas para que Jesus fosse massacrado da pior forma possível. Já que não pôde evitar a sua morte, então que morresse da pior forma possível. Isso nos deixa uma lição, que Satanás tentará nos desviar dos planos de Deus, nos oferecendo as coisas deste mundo, como fez a Jesus. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto do que por um pouco de tempo viver no prazer do pecado. Hebreus capítulo 11, verso 25 e 26. Abraão aguardava a cidade no qual o construtor era Deus. Hebreus 11, verso 10.
Paulo disse que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:21. Pedro disse que somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. 1 Pedro 2:11. Satanás com certeza já deve ter te oferecido os tesouros do Egito e as coisas dos reinos deste mundo, da mesma forma que ofereceu a Jesus, a Moisés e a outros. E a você ele também com certeza já ofereceu, como as novelas e filmes mundanos da TV, roupas sensuais para as mulheres, mostrando o corpo, expondo seu corpo no meio da rua, entretenimento mundano da televisão e da internet, músicas mundanas, que são verdadeiras pornografias cantadas, essas músicas de agora, músicas sensuais, a verdadeira sujeira. Isso é uma oferta do diabo. Da mesma forma que o diabo tentou desviar Jesus do plano para que não cumprisse o plano da redenção, ele vai tentar te desviar para que você não faça parte do plano da redenção. Mas você deve repetidas vezes dizer não a Satanás, como fez Jesus, que negou e cumpriu o plano da redenção. E você deve negar para fazer parte deste plano da redenção. Se você não negar, você não fará parte do plano da redenção e será condenado à condenação, a condenação eterna. Obrigado a todos. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo, que isso é importante. Se inscreva se não for inscrito. E obrigado mais uma vez para você que está sempre assistindo o canal. Você que não conhece está convidado a entrar para conhecer os vídeos que eu posto pelo menos 3 por semana. E até o próximo.